pouco lá. Então vamos esclarecer então, né? Um assunto que é muito importante, que as pessoas não têm tido a compreensão correta desse assunto. Sobre a passagem que Apocalipse fala, né? Que quando Deus enviar fogo com enxofre do céu, ele vai destruir os anjos maus, vai destruir todos os ímpios, o falso profeta, né? Quem são os falsos profetas? São líderes religiosos que ensinam mentira para as pessoas. E que depois os ímpios, né, vão sofrer o fogo com enxofre por toda a eternidade. Será que isso é verdade? Nós precisamos entender o seguinte: o Apocalipse, ele é um livro simbólico, né? Então, quando vocês leem em Mateus, outros livros da Bíblia, a palavra mulher significa mulher mesmo. Quando vocês leem mar, significa mar mesmo, literal. Mas quando vocês leem mulher, mar, em Apocalipse ou Daniel, é simbólico. Mar significa povos, nações, línguas. Mulher significa igreja, tá? Então aqui nós estamos vendo Apocalipse. O Apocalipse é um livro simbólico, né? Então aqui diz o seguinte: que o diabo, seus anjos, os falsos profetas e filhos serão lançados no lago de fogo e enxofre, e lá eles sofrerão ali a segunda morte, né? Mas sofrerão por toda a eternidade. Pera lá. A Bíblia diz o seguinte: bem-aventurado e santo é aquele que faz parte da primeira ressurreição, que vai acontecer no dia da volta de Jesus, porque sobre esses a segunda morte não terá poder. Então a palavra de Deus fala que haverá uma segunda morte. E essa teoria de que o inferno vai durar por toda a eternidade, isso quebra a verdade da palavra de Deus, que relata uma segunda morte, porque pessoas ali, dentro de um lago de fogo e enxofre, sofrendo por toda a eternidade, gritando de dor, então isso significa que elas não vão morrer, né? A palavra de Deus está mentindo quando fala sobre a segunda morte. Será que Deus seria um Deus justo? Porque pensam comigo aqui, tá? Pensam comigo aqui. Que alegria teria você, mãe, pai, filho, de estar reinando com Cristo por toda a eternidade, mas sabendo, porque todos saberemos, quando a palavra de Deus fala que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, não quer dizer que nós vamos ter uma amnésia, nós não vamos nos lembrar que tivemos filhos nesse mundo, que tivemos pai, mãe, que tivemos esposo, esposa. Não, não. Não quer dizer que Deus vai colocar uma amnésia na nossa mente, não. Quando a palavra de Deus fala que Deus vai fazer com que esqueçamos todas as tristezas que vivemos nesse mundo, não significa que vamos esquecer. Significa que Deus vai aliviar a nossa dor. Eu vou citar um exemplo para vocês. A minha mãe faleceu tem mais de 20 anos. Eu sei que a minha mãe faleceu. Eu não tenho a minha mãe comigo mais. Mas aquela dor intensa que eu senti quando ela partiu, eu não sinto mais. Mas eu me lembro que um dia eu tive a minha mãe comigo, viva, feliz. Hoje eu não tenho mais. Minha mãe está morta. Eu me lembro exatamente do dia que ela faleceu. Mas eu me acostumei com a ausência dela. E o fato de que minha mãe está morta não me causa mais dor. É isso que vai acontecer. Nós não vamos nos esquecer que tivemos familiares. Não, nós vamos nos lembrar sim, quem é mãe e que não tiver o seu filho na eternidade, o seu filho ser destruído com fogo e enxofre, ela vai se lembrar que ela tem um filho que foi destruído, que não ganhou a salvação, ela vai se lembrar. Mas não vai doer mais. Sabe por quê? Porque esse fogo que em Apocalipse diz que vai queimar por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos, não vai queimar por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos. Sabe por quê? Porque Deus é justo.
onde já se viu uma pessoa viver 50 anos de pecado e falecer com 50 anos. Ela pecou durante 50 anos somente. Seria justo Deus deixar ela ali sofrendo, gritando de dor por toda a eternidade por causa de pecados que ela cometeu somente por 50 anos? Seria justo isso? Não. E como ficaria o coração de uma mãe, de um pai, de um filho? Porque todos nós, infelizmente, vamos ter um ente querido que vai ser destruído com fogo e enxofre, que não aceitou Jesus. Infelizmente, todos nós teremos. Será que Deus passaria toda a eternidade, ele sendo um pai de amor, feliz, sabendo que existem pessoas que ele criou, sofrendo e gritando de dor no lago de fogo e enxofre? Será que Deus ficaria feliz? Será que uma mãe ficaria feliz ali num paraíso, num lugar bonito, sabendo que tem um filho gritando de dor no lago de fogo com enxofre por toda a eternidade? Que felicidade seria essa? Eu preferiria, se fosse assim, eu preferiria ficar nesse mundo, morrer aqui e nunca ressuscitar. Se fosse para mim ver um pai, uma mãe, um irmão. Eu não tenho filho, mas para quem tem sabe qual é o amor, a intensidade do amor de um pai, de uma mãe por um filho. Eu, sinceramente, eu preferiria não ir para o céu. Eu preferiria não viver a eternidade. Se fosse para mim viver a eternidade sabendo que eu teria um filho meu, uma mãe ou um pai, gritando, sofrendo por toda a eternidade em um lago de fogo e enxofre. Deus não seria justo. E lá em Malaquias, capítulo 4, do versículo 1 ao 3, depois vocês lêem e conferem na Bíblia de vocês. Ali diz o seguinte, que haverá um dia em que esse mundo aqui será destruído com fogo. Será destruído com fogo e todas as coisas que existem nesse mundo serão como a palha. E ali diz que os salvos pisarão os perversos, porque os perversos se tornarão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Para você pisar uma cinza, essa cinza, esse fogo tem que se apagar e essa cinza tem que esfriar. Então, se os ímpios forem queimar por toda a eternidade, então o livro de Malaquias ali, essa passagem que está em Malaquias, seria falsa, seria mentira? Porque ali ele deixa bem claro que os salvos pisarão as cinzas dos perversos. Os salvos pisarão os perversos, porque os perversos se tornarão cinzas debaixo da planta dos vossos pés. Então os ímpios não vão ficar por toda a eternidade se queimando, não. Eles vão se queimar até morrer. Morreu, se tornou cinza. A cinza vai se apagar. Porque a palavra de Deus nos deixa bem claro que Deus vai restaurar essa terra, vai tornar essa terra um paraíso. E para Deus restaurar essa terra e para os salvos pisar a cinza dos perversos, Deus vai precisar apagar o fogo para ele poder restaurar essa terra. O fogo que vai consumir os ímpios terá que ser apagado. Então, quando o Apocalipse diz que os ímpios vão queimar pelos séculos dos séculos, ali a palavra é simbólica. Que uma vez que os ímpios forem destruídos com fogo e enxofre, a destruição deles vai ser por toda a eternidade. Então não quer dizer que o fogo vai durar por toda a eternidade, mas eterno será a consequência que o fogo trará na vida dos perversos. Morte eterna. É isso, tá? Então, aqueles que creem, aqueles pastores que ensinam seus membros que a morte é eterna, que o fogo é eterno, tá ensinando seus membros que Deus é cruel e injusto. Tá bom? Espero que vocês entenderam, tá? E olha, até o próximo estudo. Fiquem com Deus.